país está passando por uma situação crítica na economia e na política. E essa crise financeira também tem reflexos aqui na cidade de Ourinhos. Ao meu lado está Mauri da Silva, economista. Boa tarde, Mauri. O que os comerciantes podem esperar das vendas de final de ano? Olha, em detrimento da situação econômica e política que nós vivemos, certamente é um período de apreensão para todos os empresários, né? Os números provavelmente desse 2015 não devem refletir os números de 2014. As perspectivas, enquanto o nó político não for desatado em relação à situação no plano nacional, certamente configurará em apreensão e problemas econômicos para a região aqui. E quando eu falo em problemas econômicos, eu falo no sentido de que o consumidor ele fica apreensivo, né, ele fica preocupado se ele continuará, principalmente quem é trabalhador, se o emprego permanecerá no ano subsequente, né? Então isso tudo tem impacto na situação econômica e no planejamento. Portanto, certamente isso terá impacto nas vendas dos comerciantes, né, dos negócios. E qual é a prospecção para 2016? Pois é, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, eu diria assim, essa é a pergunta de $1 milhão. Na verdade, muitos buscam a resposta para ela, mas certamente eu não tenho dúvidas de que não é uma resposta fácil de ser dada. Vivemos um momento político e econômico extremamente conturbado, né? Essa discussão sobre impeachment, ela reverbera com muita força, tem os defensores e os contrários, mas do ponto de vista econômico, o que é importante é a estabilidade, né? Então, com ou sem Dilma, a questão nós precisamos retomar a discussão política, eu diria o equilíbrio, né, nas discussões políticas, independentemente dos lados, do viés que o empresário tenha, para restabelecer a confiança do empresário, mas principalmente a confiança do consumidor, porque o fiel da balança é o consumidor, né? Porque o empresário, eu tenho certeza que ele está na expectativa de continuar vendendo a mesma quantidade, ou ele espera que a situação política, esse nó se desate para ele voltar a vender. Então, a grande questão e o consumidor, como que está a sua confiança? Isso vai depender do cenário nacional, né? Que nesse momento é difícil de fazer um prognóstico. A perspectiva para 2016 é ser um ano absolutamente conservador e repetir aí os índices de 2015 com uma taxa de inflação um pouco menor, né? Me parece que o crescimento econômico também não virá em 2016, ou a retomada do crescimento econômico não virá em 2016, mas certamente bem diferente dos anos anteriores que tivemos. E quais são as dicas para o comerciante não sofrer esse impacto dessa insegurança do consumidor? Pois essa também é uma excelente pergunta, né? Veja, para o consumidor, ele está preocupado em manutenção do seu poder aquisitivo, manutenção das suas contas. Nós sabemos que janeiro tem matrícula escolar, é mês de IPTU, é mês de pagar o imposto do automóvel e assim por diante. Então tem uma série de despesas, principalmente no setor de serviços, que onera. Então as pessoas uma parte da sua renda já fica automaticamente comprometida para esse tipo de gasto, que não tem como fugir dele. Pois bem, e como que isso se conecta com o empresário ou com quem é do comércio, digamos assim? Então, automaticamente ele reserva uma parte do dinheiro para pagar esse tipo de despesa com impostos e assim por diante, e isso é dinheiro que poderia ser gastado no consumo. Então, sei lá, comprar roupa, trocar um móvel, pintar a casa e assim por diante. Então, é difícil dizer que esse 2016 nós vamos começar com um cenário positivo. Na verdade, os números já mostram um crescimento negativo aí na casa de 2,5% a 3%. Então, é menos pior, né, se quisermos olhar assim, uma perspectiva positiva em relação a 2015, mas os números não são bons, né? E isso está muito conectado com a questão política. Em função do momento político que nós vemos, que é extremamente conturbado, provavelmente nós teremos 2015, 2016 com um crescimento negativo do PIB, né? E certamente isso terá impacto nos negócios dos empresários como um todo. Eu não posso dizer que na mesma proporção. Tem empresários que, em função da dinâmica, em função de ter um comportamento mais aguerrido, mais agressivo, ele consegue apresentar números, inclusive positivos. Olha, para mim não tem crise, mas na média esse é o comportamento generalizado. E Mauri, então, tem algum bimestre que vai ser melhor para o comerciante investir nas vendas?
Olha, certamente o fim de ano é a melhor época, né? Veja, eu estou trabalhando com um número conservador aqui, eu estou trabalhando com os dados de dezembro de 2014, que é o 13º, então um número conservador. Alguma coisa como 52 milhões de reais são injetados na economia a mais do que rotineiramente é injetado a título de 13º. Então nós sabemos que uma parte desse dinheiro vai para consumo. Então não tenha dúvida, isso vai chegar para o consumidor, para o empresário. A questão é que certamente esse número, em função das preocupações, como será o meu 2016? Uma parte disso deve ficar guardado na carteira, na conta bancária, na gaveta do consumidor, dos consumidores, pensando 2016. Então, assim, eu diria, a expectativa de consumo para esse 2015 ou para esse dezembro de 2015, a festividade de final de ano, certamente não será a mesma de 2014. Mas esse é o melhor momento de venda, certamente, para o empresário. Tem que aproveitar ao máximo, e a palavra é seduzir o consumidor, né? E aí isso vai da estratégia de cada empresário, né? Obrigada, Mauri. Amanda Tâmbara para o Cidade em Ação.